O pessoal que está programando aí para virada de ano, para festa de Natal, ou de repente até uma comemoração de aniversário, ou quer levar a namorada, a esposa, o namorado para jantar. Alguém pode nos levar para jantar pode, também, né? Pode. E aí, para facilitar para ele, não ter que gastar muito, é obrigado a pagar esses 10% do garçom, o cover artístico, coisa do gênero? Vamos pensar, são vários itens que merecem um cuidado total. Vou começar pelos 10% que sempre são polêmicos, né? Porque o que acontece? A história dos 10%, vamos resgatar qual que é a história dele. Foi um acordo coletivo de trabalho firmado entre a categoria dos garçons e dos proprietários de restaurantes, bares e similares, que fixava lá que o garçom teria o direito a 10% do valor pago na conta. Então, o que aconteceu aqui? É um acordo firmado entre duas partes, trabalhador e empregador. Essa obrigação entre os dois, no direito, em qualquer situação, não pode gerar uma obrigação para uma pessoa que não fez parte da negociação, ou seja, no caso, o consumidor. Sim. Então, o consumidor ele não está obrigado a ele ter que pagar os 10%. O que tem que acontecer é que o dono do estabelecimento, na composição do preço do serviço e do produto ofertado nesses locais, ele deve levar também em consideração esse acordo coletivo. E não simplesmente repassar ao consumidor a obrigação de pagar 10% ao garçom diretamente. Até porque eu já participei de vários debates sobre isso. Isso é uma denúncia que foi feita várias vezes, que para o garçom não chegam esses 10%. O que é um absurdo, né? Ainda tem esse detalhe. Então, os 10% não são obrigatórios. Então, sem peso na consciência, você pode dizer, não quero. A não ser que você... Mas se você foi bem atendido pelo garçom é uma questão e tal, da opção do consumidor. Né? Eu mesmo, eu faço esse pagamento à parte. Às vezes eu passo, por exemplo, no cartão... Direto para o garçom. De débito, nunca de crédito. O cartão que eu tenho, o pessoal sabe do pavor que eu tenho do crédito. Faço cartão de débito na conta, pago o valor da conta e dou em dinheiro à parte aquilo que eu acho justo para o garçom, porque aí eu sei que vai para ele. Entendi. Tá certo? É uma boa opção, né? É uma opção, porque... Aliás, é uma prática muito comum nos Estados Unidos, o tips, né? Que é as gorjetas, e a pessoa dá direto para o atendente. O ideal é que seja direto para o atendente. Quando ele vai para a conta, não estou afirmando que isso aconteça, mas já em vários programas que eu participei de debate sobre isso, a parte dos empregados sempre denunciou que não é repassado na íntegra os 10%. Não, e a coisa não fica muito justa, né? Porque às vezes, por exemplo, se vai para o montante geral e aí o patrão não tem como controlar quantas mesas que cada garçom atendeu, vai dividir com todo mundo. E às vezes tem um outro que trabalhou menos e nem passou na sua mesa e vai ganhar um dinheiro que você acabou dando para aquele que te atendeu bem. Já teve o inverso. Eu até semana passada, coincidentemente, eu almocei num local que era self-service. Self-service. Então não tem garçom, não. Você vai lá e estava sendo cobrado 10%. Quer dizer, mas não é obrigatório. Devolve os 10% para mim, então. Não, eu não paguei, não. Eu me servi. Quer dizer, não é obrigatório, e o cara criou uma situação obrigatória para uma situação que não tinha nem a prestação de serviço. E te faz passar constrangimento. Exato. Assim, e quando você fala para retirar os 10%, fala isso. O que foi? Como a gente atendeu mal, o serviço está ruim, né? E gera uma pressão psicológica e você fica até constrangido. Né? Não, eu vou pagar 20 em vez de 10. Eu costumo perguntar, esses 10% é para você mesmo aqui? Fala aqui com o olho para mim, dá uma piscada pro sim e duas pro não. Agora tem as outras situações. A questão do couvert, por exemplo. Couvert artístico. Você tá lá num restaurante, você não tá nem gostando da música que estão tocando vezes lá. Tá te incomodando. Tá te incomodando. Né? E aí você tem que pagar um valor a mais para ouvir um negócio que você não quer ouvir. Vou colocar dois couverts, o artístico e aquele dos pãezinhos. Quando você chega, eles colocam uma mesa recheada assim e você fala, pô, isso aqui é cortesia da casa, óbvio, eu não pedi nada. Falha de comunicação, de informação. E você daí depois vem couvert artístico, couvert de alimentação. Pior que eu adoro aquele pãozinho quentinho com pão e manteiga, né? É que é uma tentação. Mas o que acontece? A questão do couvert artístico, aí tem também vários desdobramentos. O primeiro deles é que, obviamente, tem que ser informado de forma clara e precisa ao consumidor sobre a cobrança do couvert artístico. Então, ele pode ser cobrado? Então, sim, pode ser cobrado. Primeiro, tem que ser informado claramente ao consumidor. Não dá para você sentar na mesa, ter uma apresentação ao vivo, que seja, e depois na conta te informa que está sendo cobrado R$5, R$10, R$15, R$20, que seja, diferente da apresentação. Isso não pode. Então, antes de você sentar, seja um cardápio, seja pelo garçom, seja um cartaz lá fora, informe claramente sobre essa cobrança. Essa é a primeira coisa. Segundo,
Digamos que tem informado, claramente, só que você está numa casa que tem vários ambientes. Um dos ambientes tem a apresentação, as pessoas conseguem usufruir, e tem um outro ambiente que você não tem nenhum contato com aquele show, a não ser no momento que você sai ou entra da casa. Então, obviamente, que nesse caso também não há de se cobrar o couvert artístico, porque o consumidor não teve usufruto daquela situação. Tem uma terceira hipótese também que pode acontecer, você entra, foi informado, mas sai antes mesmo da apresentação. Eu entendo que também nesse caso não há de se cobrar o couvert artístico. Eu acho que, não sei se eu peguei todas as possibilidades de variação. Sobre o pãozinho. Vamos colocar assim, você chegou também no restaurante, o restaurante fecha à meia-noite, você chegou às 11h30 e a banda tocou uma música e foi embora. Também acho que não cabe ali a você pagar o couvert. Aí é duro. Eu acho que o importante é o seguinte, aí é o bom senso, a casa informar, olha, a banda está executando, mas ainda falta meia hora. Só meia hora para terminar. Sim. Ainda está sendo cobrado o couvert. Você entra, acho que aí é o bom senso da casa. Pois é, mas esse bom senso normalmente não existe, pelo menos até onde eu já observei. Mas você pensa o seguinte... Eles me perguntam, fazer um paralelo. Porque às vezes a gente não enxerga uma coisa que eu acho que é importante fazer um paralelo só para problematizar aqui. Você vai a um show. Esquece que é um restaurante. Sim. Você vai a um show. Se você chegar a esse show no início dele ou ao final dele, você vai pagar o mesmo valor de ingresso. Né? Então, assim, se for bem informado o consumidor, acho que isso que é importante, informar o consumidor do horário da execução. Se não for ter esse bom senso, aí sim eu entendo que o consumidor realmente tem o direito de não pagar. E geralmente as casas os restaurantes que colocam um couvert artístico, uma banda, tem realmente esse bom senso de conversar. Não são restaurantes que, assim, um preço muito popular. Às vezes é um preço até um pouco mais elevado, porque você está indo lá fazer a junção de uma boa janta, um bom almoço, com uma boa música, então você está pagando por aquilo. Isso. Mas é claro que existe sempre os espertões, né? Infelizmente, dos dois lados, né? Tanto o consumidor quanto o fornecedor. Nesse caso é tentar equilibrar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre a consumação mínima. Eu fui convidado esses dias aí, eu e minha esposa, a gente foi num aniversário, e nesse aniversário eu não falei nada porque eu, está no aniversário, por respeito ao aniversário. Mas a entrada era R$30 consumíveis. Você era obrigado a consumir. E você era obrigado a pagar os R$30. E pela lei eu acho assim, que isso aí já foi considerado que é uma atitude impraticável, não se pode praticar isso. Estou certo ou errado, doutor? Quer saber do pãozinho primeiro? Quando do pãozinho o pessoal lá em casa todo querendo saber do pãozinho, se pode comer. Verdade, obrigado. Eu que fiquei tão empolgado com o governo. Não, se quiser também não falo. Fica à vontade. Não, a questão que você me colocou do pão, daquele couvert que é servido antes do jantar, ele tem que ser informado ao consumidor antes da oferta que vai ser cobrado algum valor. Deixa eu te informar, esse café da manhã a gente vai estar cobrando, a gente cobra agora a questão das frutas e a gelatina. Mas como você é cliente antigo aqui, a gente vai te dar uma bem que eu estou na água. A água ainda não é cobrada. A gente não vai cobrar para o senhor não, tá? Advogado velho tem umas pragas, já fica esperto. O caso é o seguinte, olha, então se for servido o pão, a manteiga, o que for lá, depois vem na conta cobrando valor sem ter sido informado que aquilo ali seria cobrado, obviamente aquilo ali, como coloca o artigo 39, inciso 4, Código de Defesa do Consumidor, conjugado com o parágrafo único do artigo 39, aquilo ali se equipara à amostra grátis. Porque o produto que entrega ao consumidor, sem ele ter requerido aquele produto, equipara-se à amostra grátis para todos os efeitos. Então, se trouxe pão, colocou na sua mesa, pronto, e depois vem na conta cobrando, aquilo é amostra grátis, você não requereu aquele produto. O certo é o garçom, o gerente, quem for, fala assim, você aceita o couvert? Você vai querer o couvert? Aí está lá no cardápio, o couvert tá. Aí é diferente. Agora, se simplesmente chega lá e entrega, equipara-se a amostra grátis, qualquer produto que entrega ao consumidor sem a sua solicitação, equipara-se a amostra grátis, porque isso é, infelizmente, prática comum. Algumas faculdades que eu leciono, ficava uma pessoa entregando revistas na porta lá, entregando a pessoa, mandava assinar um papel, a pessoa nem via direito. Na hora que ela estava vendo, depois chega uma cobrança sobre uma suposta assinatura que ela teria feito. Né? Então, isso aí... No aeroporto eles são mestres de fazer isso. Né? Aeroporto, isso, tem muito disso. Tem então, que fugir, né, tem que ficar muito esperto com essa tipo de situação. Então, um pãozinho, resolve. você comer, a amostra grátis. Responde a outra que eu tenho um aqui para gente no gatilho aqui. Olha,
A consumação mínima, o pessoal acha que eu sou meio chato com essa consumação mínima, quer dizer, eles acham que eu sou chato com tudo. Mas a consumação mínima, eu tenho uma implicância especial com ela. Primeiro, ela é proibida. Ela é uma venda casada, porque ela está condicionando o ingresso da pessoa a uma casa noturna, a um restaurante, o que for, a ter que consumir produtos lá dentro. Isso é venda casada. Então, a consumação mínima não pode. Entrada, pode. Entrada pode ser cobrada, consumidor, não tem nenhum problema. Agora, eles tentam burlar. Entrada revertida, igual você falou, em produtos a serem consumidos lá dentro. Mas a consumação mínima não poderia ter, porque você está condicionando o ingresso. Mas minha implicância ultrapassa essa questão da venda casada. Eu acho que até aqui, como um espaço cristão que vocês têm aqui, eu acho que isso é importante ser dito. Eu participei uma vez de um programa de TV, um outro, que uma senhora entrou ao vivo, a gente está falando exatamente de consumação mínima. E ela deu um relato que eu acho que isso a gente tem que refletir. Essa consumação mínima, ela falou assim, olha, eu tinha um filho que consumia bebida alcoólica, mas em menor grau, nada de forma abusiva, mas ele ia nessas festas de consumação mínima, eles iam pelo valor alto que era a consumação mínima, começavam a consumir bebidas cada vez maior volume, para completar um grau alcoólico maior, né? Saindo da cerveja, ia para um uísque, uma coisa cada vez mais pesada, até que um dia houve um acidente de carro, eles estavam numa boate, tinha uma consumação mínima elevada, claramente houve um consumo excessivo de álcool e o carro, infelizmente, houve um acidente levando a óbito o filho dela e mais 3 jovens estavam no carro. Quer dizer, e aí eu comecei a trabalhar essa questão com outras pessoas, outras famílias e vários relatos muito parecidos. Né? É claro que não é uma coisa automática, mas já reparou, a consumação mínima ela leva a esse tipo de situação. Uma coisa puxa a outra. Puxa a outra, porque olha, quando você vai numa... Pode ter sido um exemplo de vocês, você olha assim, a consumação mínima, às vezes a Luciana não está com fome, ela pede uma porção de batata frita para não perder o dinheiro. Então você pede para não perder dinheiro e esse pede para não perder dinheiro pode ser uma bebida mais forte. Claro. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir. Né? Eu acho que são pequenos detalhes que levam a grandes consequências. Agora, pela lei, a consumação mínima, então, ela é proibida. Proibida, é uma venda casada. Venda casada. Ainda falando em venda casada, para a gente fechar o nosso bate-papo, porque está muito legal, você pede um sanduíche, uma pizza, o que for, num determinado lugar, restaurante, lanchonete, o que for. E aí, quando você está lá no cardápio, o preço do produto que você pediu. Quando você vai pagar, o preço está acima do valor que estava no cardápio, porque você está pagando uma embalagem. Olha, tem aqui a embalagem que você está pagando. Isso é certo ou errado? Eles podem fazer isso ou não? Não, pode não. Se houver divergência de valor, vale o que for mais favorável ao consumidor. Artigo 47 do Código. Mas se o cara falar assim, não, mas então eu vou tirar a embalagem, você leva o sanduíche, eu não vou levar o sanduíche na mão, sem embalagem? Volta nesse restaurante. Não. Se ele não informou previamente que seria cobrado pela embalagem, ele não pode cobrar. Mas vamos dizer que no cardápio está lá o valor à parte da embalagem, letrinhas pequenas, igual de contrato. Pequenas não adianta. A informação tem que ser clara e adequada ao consumidor. Então, se ela tiver miúda, asterisco, não interessa. É como se não tivesse informação. Então, vamos pensar o seguinte. O isopor, o copo plástico e tal, ele pode ser cobrado? Pode. Não é ilegal a cobrança dele. Agora, ele tem que ser claramente informado ao consumidor. Então, se está no restaurante, sobrou comida, você quer levar para casa o restante, numa embalagem, num marmitex qualquer lá. O cara tem que deixar claro no cardápio e tal que seria cobrado tanto de valor. Se não falar nada, é um brinde, uma cortesia da casa em estar te fornecendo aquela embalagem.